Amém, Deus abençoe. Bom dia a todos. Vamos abrir em Isaías capítulo 57, versículo 17, nesta manhã. Se nos for possível, ficamos de pé para a leitura da palavra. Amém. O meu tema nesta manhã é forças. Força é algo que, em teoria, não se vê. Amém? Vamos abrir a Isaías, capítulo 54, no último versículo, no versículo 17. Amém? E diz: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Deus abençoe a leitura da palavra. Podem sentar. Amém. Nós conhecemos forças que estão à nossa volta, nós sabemos que elas existem, mas não as vemos. A gravidade, o magnetismo, quando aproximamos um ímã do metal, há uma força que os atrai. E se trocarmos a volta ao ímã, há uma força que os repele aos ímãs. Nós sabemos isso, experimentamos, fazemos experiências. Se tivermos limalha de ferro e pusermos um ímã, nós vemos as linhas de campo até dessa força. Tudo isto é invisível aos nossos olhos. Nós conhecemos a gravidade, que é o que mantém todos aqueles planetas e estrelas no seu sítio, sem chocarem uns nos outros. É o que mantém a Terra à volta do Sol e faz o dia, a noite, as estações e tudo isso. Tudo isso é uma força que existe, que nós sabemos, sentimos, porque se nos formos atirar do primeiro andar já dói, nem vou falar dos outros, não é? É uma força que atrai as coisas para os corpos mais pequenos para os maiores. Nós ouvimos falar das radiações UV, ultravioleta. E há quem use, por exemplo, daqui para ali há uma radiação que faz com que eu não precise de fios para passar aqui. Tudo isto são forças. São energia, é um tipo de energia que se manifesta de uma dada forma. Isso é invisível e hoje cada vez mais temos instrumentos para medir essas coisas. E também há forças na nossa vida. Também há forças que nós não vemos, mas sabemos que elas existem. O amor, o ódio, o medo, a angústia, tudo isso são forças, tudo isso são influências em nós, a que o corpo se submete, a que o corpo está sujeito. É uma influência que está sobre a pessoa. Daí nós sabemos e chamamos-lhe um estado de espírito, porque é o que nós sabemos que está sobre nós. Não vemos, mas as nossas ações, as nossas palavras vão mostrar isso, certo? Apesar de nós não vermos, nós sabemos que existem. E os cristãos são peritos em olhar para coisas que não são visíveis, porque eles são habituados, pelo que a Escritura diz, a olhar para não aquilo que é visível, mas ter a sua esperança naquilo que não é visível. Então eles têm olhos espirituais adaptados a estudar e entender coisas que não são visíveis. A Bíblia diz que o cristão discerne, é apto a discernir os espíritos pelo Espírito de Deus, é apto a interpretar espiritualmente o ambiente que o rodeia. Amém? E provavelmente todos nós já sentimos certo tipo de pressões negativas ou favoráveis devido à presença desses espíritos. Se temos olhos espirituais, já muitas vezes, um pouco, quase todos os dias, passamos por situações assim. O problema é que às vezes nós tendemos a olhar muito para a parte carnal e esquecemos a parte espiritual, esquecemos esses espíritos que existem, que nós sabemos que estão à nossa volta.
O profeta diz na mensagem a rainha de Sabá: eu estava a pensar que seria cedo, traria 4, 5, 10 pessoas, e tu, isto é uma oração, e tu enviarias o teu espírito de discernimento. Se isso estiver bem, Pai, então eu oro para que tu me unjas com o Espírito Santo, para que as pessoas, quando vierem, não venham só por virem pelo seu amigo e irmão, mas que saibam que aqui na plataforma está algures invisível aos nossos olhos, está o Senhor Jesus para confirmar toda a palavra que Ele escreveu, para dar à audiência fé para crer. O profeta às vezes dizia assim, ele lia num jornal, uma revista, um missionário ou um evangelista que dizia: eu estou a curar as pessoas. Ele dizia: não, eles não estão a curar as pessoas. Ou eles diziam: nós estamos a salvar as pessoas nesta campanha. Ele dizia: não, eles não estão a salvar as pessoas. Tudo isso, a cura, a salvação, foram comprados no Calvário. A única coisa que eles estão a fazer, diz o profeta, é afastar o espírito de incredulidade das pessoas. Amém? O profeta dizia isso. A única coisa que eles fazem é, pela unção da pregação da palavra, porque a palavra potencialmente é Deus em forma impressa. Se nós soubermos utilizar a Bíblia e se soubermos receber, convidar o Espírito para a verdadeira interpretação, Deus está aqui com a Bíblia, com a Escritura. Amém? É só preciso o Espírito vivificar as palavras. O poder já está aqui. Amém? E a única coisa que eles fazem é, por essa pregação, por essa unção, afastar a incredulidade das pessoas. E aí elas podem receber a sua cura, podem arrepender-se dos seus pecados e receber a salvação, mas isso Cristo já pagou. Amém? Cristo já comprou no Calvário. Amém? O profeta diz: invisível aos nossos olhos está o Senhor Jesus. E ele está aqui a dizer, provavelmente haveria pessoas que ele conhecia que estavam com algum problema, mas que nem iam à plataforma por o conhecer, ou eu vou, mas eu já o conheço, ele é meu amigo, ou ele é meu familiar. E isso pode desvalorizar um pouco o papel do homem. Porque Deus usa o homem. E ele está aqui a dizer que o importante é as pessoas tirarem o carnal e olharem para o espiritual, para a situação, com olhos espirituais. O que ele está a dizer é invisível aos nossos olhos. Portanto, para lá do carnal, para além de estar ali um amigo dele, estaria o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Pela pregação da palavra, pela presença sobrenatural que se fazia sentir. Amém? E nada impede que hoje aqui nós tenhamos, aliás, sem isso, não estamos aqui a fazer grande coisa. É que, através da pregação da palavra, através da Escritura vivida, vivificada, o próprio Senhor Jesus Cristo pode estar aqui. Amém? E convém que esteja aqui. Segunda Coríntios 4 diz: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? E este é o conceito que nesta manhã vamos continuar a abordar. É que a presença de espíritos é constante. Se nós nos lembrarmos, no tempo do rei Saul, houve um tempo em que ele ouvia Deus
E de repente ele passou a desobedecer. E ao desobedecer, a Bíblia diz que lhe foi enviado um espírito da parte do Senhor. Porquê? Porque todo o homem precisa de ser guiado. Tudo aquilo que as pessoas dizem, eu sou assim, eu não posso mudar, eu sou assim, é a minha natureza. Isso está, aos olhos da Bíblia, isso está errado. Há um espírito a guiar. Há um espírito a conduzir essa pessoa. Há um espírito que a faz falar aquelas palavras, que a faz ter aquele tipo de pensamentos e ações. Há uma orientação, uma autoridade. Não é? Nós sabemos isso. Agora, essa coisa estava aqui quando Adão estava aqui. A televisão estava aqui quando Elias esteve no Monte Carmelo. Estava quando Martinho Lutero, aquele padre jovem, atirou a comunhão para o chão e disse: é kosher, e o justo é pão asmo, e o justo viverá pela fé. Estava aqui nessa altura, mas só agora a estamos a descobrir. E também é assim que na nossa presença esta noite está Deus, anjos, seres sobrenaturais que são invisíveis ao nosso sentido da visão. Mas um dia será uma realidade como a televisão o é agora e será assim tão comum. Amém? Por outras palavras, o nosso corpo glorificado leva-nos a ter contacto com seres sobrenaturais. E chegará um tempo, apesar de em 1500 ninguém conhecer a televisão, a possibilidade desse tipo de tecnologia já existia. Não é? A possibilidade desse tipo de coisa já existia. A questão é que há um propósito para que nos últimos dias seja como no tempo de Noé. Nos últimos dias seja como em Sodoma. Certo? Então tinha de haver um boom tecnológico, um crescente de tecnologia nos últimos dias. Para cumprir a Escritura. Mas isso já estava aqui sempre. Essa possibilidade já existia. A única coisa que o homem fez foi estudar esses fenómenos e encontrar máquinas que conseguem lidar com esse tipo de ondas, com esse tipo de forças, com esse tipo de campos. Ok? Agora, o que o profeta está a dizer também é que haverá um dia em que os nossos corpos estarão aptos a sintonizar essa outra dimensão. Então, essa presença de Cristo, essa presença de anjos e seres sobrenaturais, será para nós visível aos nossos olhos e será normal. Será normal. Quando o profeta foi além da cortina do templo, ele diz que estava na ombreira da porta. Portanto, ali, mais ou menos na altura daquele candeeiro, está uma outra dimensão. Àquela altura, mais rápida, e que os nossos olhos não conseguem ver, mas está lá. Amém? Está lá. Agora, estes espíritos que vê mover-se, qualquer coisa hoje, como um governo, uma igreja, ou qualquer outra coisa, é controlada por um espírito. As organizações são controladas por um espírito. As igrejas são controladas por espíritos. Os indivíduos são controlados por espíritos. Os países são controlados por espíritos. No fundo, tudo é controlado por um espírito. Tudo. Seja uma empresa, seja um país, seja um governo. Tudo é controlado por um espírito. O realizador de um filme é controlado por um espírito. Não é? Uma emissora de rádio é controlada por um espírito. Uma televisão, uma emissora, tem um diretor que é controlado por um espírito. Um jornal também é controlado por um espírito. Não é? Uma universidade é controlada por um espírito. O nosso trabalho tem chefes controlados por espíritos. Amém? Agora, isso não nos impede em nada de nós continuarmos a nossa vida.
Nós temos é que estar atentos a que essas influências existem, estão lá fora, e temos que aprender a detectá-las. Temos que aprender a exercitar essa nossa parte espiritual. Porque é a nossa vida espiritual que nos vai levar ao céu. Amém? É o que nós fazemos com essa parte. Amém? Porque é isso que vai refletir todas as nossas ações aqui. Nós somos controlados por um Espírito, e se esse Espírito for correto, as nossas ações serão corretas. Amém? Agora, o Espírito trabalha em nós de uma forma em que nos está constantemente a trabalhar, a corrigir, porque Ele quer que nós façamos obras boas, que cada um de nós diga palavras boas, cada um de nós fale coisas boas, como Cristo. Amém? E Ele quer levar-nos mais e mais e mais a essa imagem de Cristo. Portanto, os cristãos têm de ser pessoas que aceitem bem a correção. Quando nós vemos uma pessoa a dizer que tem problemas em ser corrigida, automaticamente tem problemas em receber a instrução de Deus. Automaticamente tem problemas com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo trabalha assim, a corrigir, a moldar. Amém? Certo? Amém. A hora em que estamos a viver, os eclesiásticos, de espíritos que se unem agora, trazendo-os a todos a esta grande matança para eliminar. É uma união, é um boicote, tal como a marca da besta. E agora vê o que a besta é, não é? Não vê? É um poder. E um poder eclesiástico. Jesus disse, seria tão parecido com o verdadeiro que enganaria o eleito, se possível fora. Isto assim está complicado. Okay. Mas prometeu que ia ter uma coisa aqui para nós nesse dia em que não seríamos enganados, e que é a palavra e Cristo para manifestar a palavra, para manifestar para nós. São sobrenaturais, são demónios, invisíveis ao olho, mas consegue-se ver o que eles estão a fazer. Porquê? Porque as igrejas e os governos trabalham segundo os espíritos que estão sobre eles. Amém? E essas igrejas e esses governos preparam um concílio mundial de igrejas, de que a noiva está completamente fora disso. Amém? Mas é sim aquela coisa que vem tentar perseguir a noiva. Ok? Mas, por outro lado, nós teríamos neste dia uma palavra e Cristo para a manifestar para nós, que nos chamaria a atenção dessas coisas. E que nos chamaria a atenção a identificar esse tipo de espíritos, essas forças que estão a trabalhar. Então o que é que acontece? Nós deste lado, desse concílio, conseguimos ver o que é que eles estão a fazer. Conseguimos ver esses demónios a trabalhar para atingir o plano de Deus. Para fazer com que a Escritura se cumpra. Mas nós deste lado, se tivermos olhos espirituais, conseguimos ver o que é que eles estão a fazer. São espíritos que levam as pessoas a fazer coisas. Atos 13, aconteceu isto com Paulo. Havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante,
a escuridão e as trevas caíram sobre ele e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Paulo sabia como lidar com este tipo de espíritos. Uma vez uma mulher que tinha um certo espírito de adivinhação ia atrás deles durante um certo tempo a dizer: estes homens foram enviados por Deus, tal. E ela não estava a dizer propriamente nenhuma mentira, mas a influência, porque era um espírito errado, e Paulo tinha uma certa forma especial de lidar com este tipo de coisas, fez com que ele um dia se virasse e dissesse para aquele espírito sair dela. E aquele espírito, mesmo como aconteceu aqui, também saiu. E trouxe um grande prejuízo a certos homens que lucravam com aquela adivinhação, e isso gerou um certo tumulto. Mas Paulo sabia interpretar este tipo de situações. Este homem, este encantador, este mágico, estava aqui a trabalhar na vida de uma pessoa que se queria aproximar de Deus e estava aqui a gerar um certo impedimento ao progresso espiritual deste homem. Este homem seria alguém que estava perto deste procônsul e de alguma forma a sua influência impedia este homem de progredir na fé. Este homem queria, nós vamos ver isto mais à frente, este homem queria ir mais para perto de Deus, este homem queria conhecer mais de Deus, mas alguém ali ao lado estava a impedir o seu progresso, estava a impedir o seu crescimento. E teve que haver aqui uma pessoa cheia do Espírito Santo para identificar o problema, porque o homem, muito provavelmente, chamava-se ministro, este encantador, muito provavelmente ia à igreja e muito provavelmente era uma pessoa religiosa, por isso andava também pelos lados de onde Paulo andava. Não é? Mas acontece que foi preciso uma pessoa cheia do Espírito Santo para identificar o problema e para o tirar ao exercer a promessa da palavra. Não é? Era, ungidos do tempo do fim, era Satanás a falar por Faraó, era Deus a falar por Moisés. E aqui é o caso perfeito em que nós vemos exatamente um contra o outro, completamente opostos. Um falava em sair, o outro falava em ficar. Um falava num Deus, o outro falava nos outros. E eram tão diferentes que um tinha que estar certo e o outro tinha que estar errado. Amém? E o profeta diz que era Satanás a falar por Faraó. E quando alguém fala alguma coisa contra a palavra, é o próprio Satanás que está a falar por essa pessoa. Porquê? Porque só há duas influências possíveis. E elas estão sempre a lutar uma contra a outra. A influência de Deus e a influência do diabo. E Deus, a influência de Deus, não pode falar contra a palavra. Amém? Todo o embrião tem uma vida. Essa vida vem de algum lugar. A vida do cancro vem do diabo. A sua vida vem de Deus. Essa é a diferença. Amém? Mas tudo tem uma vida. Tudo tem uma influência. Tudo tem uma inspiração. Amém? Simplesmente, a vida dos demónios vem do outro lado. A vida do cristão vem pelo Espírito Santo. Amém? Eu digo isto com respeito, amigos cristãos. Se Deus permitir que este país escape, Ele não o pode deixar escapar com esta terrível onda de pecado que está a varrer o nosso país. Se Deus nos permitisse continuar da forma em que estamos, sem juízo, então Ele teria de trazer de volta Sodoma e Gomorra e pedir desculpa por os ter destruído,
com uma onda de pecado assim, do mesmo tipo. Amém? Esta onda de pecado, que vai continuar a aparecer no nosso estudo, esta onda de pecado está a cumprir a Escritura. Amém? Está a trazer o mundo à condição de Sodoma e Gomorra. Está a trazer o mundo à condição dos dias antes do dilúvio. Amém? Está a cumprir a Escritura. Agora, qual é essa influência? É do maligno. Vamos aceitar essa onda só porque ela está a cumprir a Escritura? Vamos trazê-la para as nossas casas? Vamos trazê-la para a igreja? Não. Amém? Há três tipos de forças que, vamos falar de 3 tipos, que operam nas nossas vidas. Há forças que levam a que a palavra se manifeste. Há forças que fazem com que a vontade de Deus se cumpra. E há forças que estão aqui para suplantar os nossos erros e as nossas falhas. E nós vamos falar dessas 3 agora. Vamos começar com as forças que estão a manifestar a palavra da hora. Esta onda de pecado, esta é uma força que há no mundo e que leva ao cumprimento da Escritura, que leva ao cumprimento do plano, mas é uma força errada. Amém? Está aí para fazer estragos, para afastar as pessoas de Deus. O principal é isto. Se conseguimos ver onde é que a palavra de Deus pertence na nossa vida, Deus estabelece tempos e datas limite. E depois tudo opera para esse tempo. Muitos deles, antes da vinda do Senhor, Jesus, muitos falsos surgiram e disseram: este é o Messias, este é o Salvador, etc. A Bíblia fala disso. Muitas coisas falsas aconteceram de acordo com as Escrituras antes da vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus foi perfeitamente identificável. E as pessoas tentam fazer isso dentro delas mesmas. Tentam fazer com que a palavra de Deus encaixe no programa delas. Mas é o contrário. Você tem de se encaixar no programa de Deus. Daí o Espírito Santo seja corretivo, corrija. Amém? Para que nós possamos encaixar no plano e sermos usados por Deus. Porque Deus não pode fazer qualquer compromisso com a sua palavra. O próprio Deus tem de dizer amém a 100% da palavra. Não podia ser de outra forma. Amém? Vamos continuar. Israel, de volta à sua terra prometida, não sabe como é que lá voltou. Ninguém sabe. Israel não sabe como é que está lá. Os seus inimigos não sabem como é que permitiram que isso acontecesse. O mundo não faz a mínima ideia como é que Israel é um país. Outra vez. Foi lá colocado automaticamente. Porquê? Uma força nacional colocou-os lá. Uma força nacional, porque Deus trata com Israel como um país, como uma nação, naquela terra. Certo? Então, e foi esta força nacional que colocou Israel na sua terra natal. Uma força nacional vai colocar a igreja no concílio mundial de igrejas. Mas o poder de Deus vai colocar o povo na noiva. O mundo força nesta direção. O mundo força naquela direção. Mas Deus força para cima. O Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, a minha palavra é Espírito e vida, vai colocar a noiva no seu lugar. Amém? Há forças aí. Há forças a puxar nesta direção, a puxar naquela direção. E os cristãos, os verdadeiros filhos e filhas de Deus, não são influenciados por esse tipo de forças, mas há uma força neles que os leva a estar submissos à palavra. Amém? Os leva a manifestar a palavra. É desse tipo de força que estamos a falar. Ao mesmo tempo, há forças que levam as igrejas a fazer a marca da besta. Amém? É uma força que está lá a operar. Eles não dão conta. Nós que estamos deste lado é que vemos
os espíritos a fazer essa obra. Amém? Lembre-se, Deus está a olhar para mim para ver se eu permaneço na palavra. E eu estou a olhar para vocês para ver se vocês cumprem a palavra nesta igreja e a mantêm espiritual. Porque, lembrem-se, todas as forças do reino das trevas de Satanás vão virar-se contra vocês quando começam a crescer no Senhor. E vocês devem ser soldados, devem ser fortes, não devem ser apenas recrutas, novatos. E Satanás virá para o vosso meio. E nós estamos aqui para segurar uma bandeira neste tempo da luz do entardecer. Quando o mundo está escuro e o reino da igreja vai para o concílio de igrejas. E em breve, eles vão tentar colocar um aviso nesta porta aqui, a dizer fechado. Amém? É esse tipo de obras que eles estão a tentar produzir. Fechar a verdadeira igreja. Amém? Colocar o mundo em trevas absolutas, totais. Amém? É esse tipo de obras. Porque qual é a inspiração? É o reino de Satanás. Amém? Mas ele diz aqui, Deus está a olhar para mim para ver se eu permaneço na palavra. E eu estou a olhar para vocês para ver se vocês cumprem a palavra. E é este tipo de canal que Deus usa. Amém? Deus usa uma pessoa, um líder, para trazer a sua palavra. E Deus olha a ver se o líder está na palavra. Caso contrário, Deus larga o líder, ou troca ou abandona. Por outro lado, o líder tem esta obrigação de ver se a igreja continua a ser espiritual. Amém? Parece haver alguma coisa com o homem. Lembre-se, estamos a falar da onda de pecado. O homem não parece ter mais esse toque masculino que costumava ter. As mulheres não têm esse toque feminino que costumavam ter. Vê-se os homens hoje não parecem ser fortes como costumavam ser. Querem usar sapatos de camurça, roxos. Querem comportar-se como mulheres. Parece ser mais ou menos uma perversão. Uma mulher quer cortar o cabelo e comportar-se como um homem. E um homem quer comportar-se como uma mulher. O que é que provocou isto? São essas trevas sobre as pessoas. É algo que as força a fazer isso. Amém? É uma onda de pecado. Amém? Que está a tentar pôr o mundo como Sodoma. Que está a tentar pôr o mundo como Sodoma e Gomorra. E quem tem acesso à internet vê cada vez mais as empresas líderes do mundo, Apple, Google, Microsoft, pró-gay. A favor dos gays. A gerar movimentos a favor. E quem não é a favor é visto como uma pessoa terrível, horrível. Quem não é a favor disso, não pode ser. O presidente da Apple uma vez disse isto, esta blasfémia, que ser gay foi o maior dom que Deus lhe deu. E como é que uma pessoa pode dizer isso? Quando Deus está completamente contra isso. Não foi Deus que lhe deu esse dom. Foi o diabo que lhe deu esse dom. Amém? Então qual é o Deus dele? Amém? Mas o problema é a onda de pecado. E ataca logo essas pessoas influentes. Porque se conseguirem atacar o líder, se conseguirem atacar as pessoas famosas, eles têm legiões a acompanhá-los no mundo. A olhar para eles. A fazer como eles. A ver o que é que eles vestem, como é que falam. Porque são tidos como pessoas bem-sucedidas. Amém? São pessoas que o mundo tenta copiar, tenta ser igual a. Ok? E há uma onda de pecado que se está a arrastar para o inferno. Amém?
Como os judeus nos dias em que Jesus veio à terra, Isaías tinha profetizado e disse: têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem. E foi por isso que Jesus orou pelo perdão, porque tinha de ser assim para cumprir a Escritura. E voltou novamente. A Bíblia falou deste dia em que vivemos e disse que estas coisas deviam acontecer, trevas sobre o povo. E vemos isso, que há algo que simplesmente as pessoas querem, mas não conseguem. Veja, parece haver uma forte pressão. Isto era 1964. Amém? Passados 50 anos, as pessoas querem, querer, se calhar queriam, mas não conseguem, cada vez mais. Não conseguem. Não conseguem chegar lá. Não conseguem ser felizes. Confundem amor com concupiscência e vivem uma vida assim. Confundem a felicidade com dinheiro e vivem uma vida assim. Acham que ser bem-sucedido é ter um bom ordenado, é ter uma casa, é ter um carro. E Deus está a milhas disso. Deus está a milhas. Deus não tem nada a ver com isso. Gênesis 45 diz: disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. Isto foi quando José se mostrou aos seus irmãos. Disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. E nós vimos, agora conhecemos a história e sabemos que por José Israel não pereceu. Amém? E Deus manteve essa semente de Abraão. Porque já houve 2 anos no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou dentro da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. E nós estamos agora a falar de forças com que fazem que a vontade de Deus se cumpra, mesmo que nos coloquem na valeta. Amém? Há pessoas aqui sentadas esta noite que estavam em cadeiras de rodas há 1 dia ou 2 atrás. Estão a andar agora. Depende de para onde está a olhar. Se estiver a olhar para a sua aflição, nunca vai avançar. Como José. Mas se olhar para a promessa de Deus, você tem o direito a toda a bênção de redenção que Deus prometeu na sua palavra. Amém? Se José não tivesse os olhos em Deus e de que ele não tinha feito nada para estar ali e de que era um propósito maior que eu tinha levado ali, ele nunca tinha salvo ninguém. Nem ele mesmo se ia salvar. O cristão olha sempre para as coisas invisíveis. Toda a bênção de redenção de Deus é invisível. São tudo forças invisíveis que operam no coração de um crente. Nós olhamos para coisas que não vemos. Se somos filhos de Abraão, então não andamos pela vista, andamos pela fé. Amém? E isso vai mostrar que em tudo aquilo que passamos há algo a trabalhar para alguma coisa, para o plano de Deus. Amém? Há algo nas nossas vidas que está a falar mais alto do que a dificuldade por que estamos a passar, do pouco dinheiro que temos, do que a enfermidade que nos está a afligir no corpo. Há algo mais alto que está a trabalhar. Amém? E a diferença é que o cristão sabe ver isso. Tem olhos espirituais para interpretar isso. Amém? Como está uma grande confusão no mundo hoje?
E vemos que uma coisa que provocou isso, a Bíblia diz que os espíritos, grandes espíritos desceram, espíritos malignos, e entraram nestas pessoas e fizeram estas coisas. E vemos os mesmos espíritos malignos a operar no nosso dia. E agora repare novamente, não é só isso. Quando todo o inferno é solto, e estamos nesse tempo, estamos no tempo do quarto selo, em que o próprio Satanás encarnará a pessoa que estiver na posição de Papa. Ao mesmo tempo, todo o céu é solto também. Quando o inimigo vem como uma corrente de águas, o Espírito de Deus levanta um estandarte contra ele. E estas duas forças sempre se mostraram na junção do tempo. E nós estamos nesse tempo. Amém? Ao mesmo tempo que Satanás reúne todas as suas forças e tem todo o seu exército atrás dele, ao mesmo tempo Deus reúne todas as suas forças. Amém? E tem todo o seu exército atrás. Amém? E este é um tempo de junção. Estamos nessa junção do tempo, estamos nessa altura. Amém? Em que está a chegar aquele momento da verdade. Em que está a chegar aquele ponto em que a batalha final irá dar-se aqui na Terra. Amém? Estamos a chegar a essa altura. O exército de Satanás traz destruição. Satanás é isso, é um destruidor. Satanás, todo o reino de Satanás é doença, morte, tristeza, frustração, preocupação, tudo de Satanás. Deus é vida, fé, alegria, paz aqui. Agora, essas são as duas grandes forças que se estão a aproximar agora. Estão a batalhar aqui mesmo no edifício. Batalham dia após dia consigo, todas as forças. Amém? Uma força a puxá-lo para cima, a outra a puxá-lo para baixo. Amém? Imagine aquele jogo da corda, em que tem uma poça de lama no meio, e há uma equipa a puxar para um lado e há outra equipa a puxar para o outro. A equipa que for mais forte, o inimigo vai ser arrastado para a lama. E nós estamos aqui a puxar a nossa vida e do outro lado está Satanás a puxar. E se nós tivermos connosco alguém a puxar connosco, se tivermos o Espírito a puxar connosco, nós vamos ter mais força. Se nós não tivermos, o Satanás e o diabo vai ser mais forte que nós. Amém? E é assim, estamos constantemente nesta luta. Amém? E vamos estar, até que a nossa vida acabe, ou até que o Senhor venha, vamos estar sempre nesta luta. A Bíblia não diz que é um caminho fácil. A Bíblia diz que é mais fácil ir logo de cabeça para a poça. É mais fácil. A porta é maior. Amém? Ora, o nascimento de Cristo, de Jesus Cristo, foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém? Isto é provavelmente uma das escrituras mais conhecidas que há. Mas agora vamos falar de forças que suplantam as nossas falhas. Amém? Não havia profeta na terra naquela altura para interpretar os sonhos. Como José e Daniel, esses profetas de antigamente, não tiveram profeta durante 400 anos no tempo de José e Maria. E Deus usou um sonho para bem do seu próprio filho. Ele disse a José, quando ele era de facto um homem justo, não a querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. Não há dúvida que ela lhe falou da visita de Gabriel. Claro que ela disse que o anjo Gabriel veio e me disse isto assim, assim, assim. Eu recebi a visitação e, não conhecendo o homem, sendo virgem, vou conceber. E ele ouviu. Ah, sim, ok.
Mas, quando ele viu que ela ia ser mãe, quando a barriga começou a inchar, a crescer, era demasiado extraordinário. Amém? Era demasiado para o homem acreditar. Amém? Esse é o problema hoje. Deus faz coisas fora do comum que o homem nem consegue ver. Amém? Ainda, apesar das pessoas dizerem que são cristãs e que adoram a Deus e que acreditam em Deus, o sobrenatural, acreditar, ter fé para o sobrenatural, é demasiado para as pessoas. Ainda é demasiado para as pessoas. Ainda não... Uma coisa é dizer que se acredita em Deus e que se lê a Bíblia, mas ter fé para o sobrenatural é diferente, é outra coisa. Amém? E o profeta diz que esse é o problema hoje. Há muita gente que não consegue ir mais além porque não consegue olhar para as coisas invisíveis. Amém? E quando se fala... Se as pessoas hoje não acreditam em demónios e dizem que isso é tudo falso, como é que podem sequer saber que estão em erro? Como é que podem saber que precisam de correção? Se acham que Deus aceita tudo, como é que podem crescer para além disso? Amém? Gênesis capítulo 20. Estamos a falar de forças que suplantam os erros. Partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, eles me matarão por amor da minha mulher, e na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo o lugar aonde viermos. Diz de mim: é meu irmão. Okay. Agora, se você está em Cristo, você é a semente de Abraão. Porque a promessa de Isaac, por Isaac veio Cristo. Por Cristo vieram todas as nações, fez de Abraão o pai de todas as nações. Então, se você estiver em Cristo, você torna-se semente de Abraão. E você é herdeiro com Abraão. E a promessa foi feita a Abraão. Não porque ele fosse um grande homem, ou não porque ele fosse um homem religioso, mas foi pela presciência de Deus. Ele escolheu Abraão pela eleição. Deus escolheu a si. Você nunca escolheu a Deus, Deus escolheu a si. Amém? Agora, Abraão era um homem que viu o sobrenatural e logo a seguir estava a cometer um erro. E depois recebeu a correção e passado um bocado já estava a mentir outra vez. Nós vemos isso na Bíblia. Amém? Mas o profeta está a dizer que o problema não é esse. O problema não tem a ver com os erros que nós cometemos, ou não é disso que estamos a falar. Quando nós somos influenciados por espíritos errados, não é salvação que se está aqui a falar. Não é disso. Deus escolheu Abraão pela eleição. Deus escolheu-nos pela eleição. A questão é que nós queremos ser moldados à imagem de Cristo. Amém? E todo o espírito que nós permitirmos ter influência sobre nós vai nos fazer operar obras más. Vai nos fazer dizer palavras más. Vai nos fazer cometer erros. Amém? Agora, e Ele escolheu Abraão pela eleição. E Deus escolheu-nos a nós também pela eleição. Amém? Foi Deus que nos chamou de lá, não fomos nós. Porque quem está no mundo não tem a sua mente, como a Escritura diz, cauterizada. Amém? Não sabe que está em erro.
a não ser que faça uma grande, que se meta em alhadas, vai continuar com a vida como está. Amém? A não ser que se meta em sarilhos, não vai dar conta que está em erro. Porquê? Porque a mente está cauterizada. A pessoa não vê demónios, a pessoa não vê más influências, a pessoa não vê o erro e o engano. Amém? Não tem consciência disso. Amém? Em Juízes, a Bíblia diz, falando de Sansão, e depois disto aconteceu que se afeiçoou uma mulher do Vale de Soré, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um 1100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poder afligir. Então, por um lado, Sansão, por causa de mulher, saiu da sua terra, foi contra a vontade de Deus e dos seus pais e arranjou esta mulher dos filisteus. E ela, por dinheiro, foi ver como é que se poderia derrotar este homem. O profeta diz: foi aí que Sansão cometeu um erro. Saiu da Palestina, foi para o país filisteu, ele saiu da sua terra e finalmente, uma vez, presumiu que Deus estava com ele e Deus não estava. Ok? Ele fez a sua vontade, fez as suas coisas, arranjou a mulher que ele quis, foi para a terra que lhe apeteceu. Porquê? Porque tinha constantemente, como filho pródigo, achou que a segurança do pai estava sempre com ele. E depois deu conta que realmente tinha errado. E isso impediu a salvação? Não. Impediu que o filho pródigo se salvasse? Não. Assumiu o erro, assumiu as consequências e voltou. Com Sansão foi a mesma coisa. Viu o seu erro, viu que tinha errado, assumiu as consequências, morreu, mas cumpriu a sua missão. Destruiu os filisteus. Foi para isso que ele nasceu. E só no fim, lá amarrado, encostado a 2 postes, é que ele cumpriu a sua missão. Amém? Deus estava nisto tudo. Mas ele teve que sofrer para aprender e cumprir o plano. Amém? E quando Deus viu a sua promessa, o cabelo outra vez crescido, em Sansão, ele viu o cabelo de Sansão crescido novamente, essa era a promessa de Deus para Sansão. Naquele tempo, essa era a sua promessa. E ele tinha que estar debaixo daquele concerto. Amém? Para Deus estar com ele. Certo? E quando Deus viu Sansão com a promessa dele, Deus ficou obrigado para com Sansão. A sua força tinha voltado. Amém? E nós estamos a falar de forças que suplantam os nossos erros. E de facto, mesmo quando nós erramos, o que nós temos de fazer é chamar o nosso conserto novamente. Porque Deus não é obrigado a compactuar com erro, com espíritos errados. Amém? Deus não come à mesa com espíritos errados. Certo? Então, o que nós temos de fazer é, identificando o erro, é voltar a expor o sinal, a voltar a estar debaixo do concerto, para que Deus esteja obrigado, porque Deus está obrigado à promessa, se nós mantivermos o concerto. Amém? Então, quando há uma força superior para suplantar todo o erro que nós possamos fazer. Porque quando Deus nos vê debaixo do concerto, Ele está obrigado, pela sua palavra, a esquecer todos os nossos erros. Se não houver entre nós e Deus pecado não confessado, se não houver incredulidade, se nós estivermos debaixo do concerto, Deus está obrigado a apagar todos esses erros e a cumprir a sua promessa. Amém? Então, para nós que queremos ser espirituais e que queremos
ter essas promessas invisíveis cumpridas na nossa vida, há estas três forças a operar na nossa vida. Há forças a manifestar a palavra, há forças que fazem com que cada um de nós se submeta à palavra, é algo que está acima de nós. Há forças com que fazem que a sua vontade se cumpra e há forças que nos vão acima dos nossos erros trazer a promessa. Amém? Caso contrário, nenhum de nós teria hipótese. Amém? A questão é que quando nós erramos, nós temos as ferramentas, se somos espirituais, de reconhecer o erro, de ver que erramos, de identificar o espírito e voltando, uma vez voltando para debaixo do concerto, Deus está obrigado a gerar essa promessa em nós. Amém? Lembre-se que aí no mundo há muitos tipos de forças, há muitos tipos de poderes. Amém? A Bíblia fala de bestas e bestas são exatamente poderes. E esses poderes operam em vários tipos de forças. E uma delas é essa onda de pecado que nós hoje falamos. Amém? E lembre-se que do nosso lado também estão forças. Forças que fazem com que a palavra se cumpra, forças que nos levam ao plano de Deus, forças que suplantam os nossos erros para que a palavra de Deus e o plano de Deus e a promessa se cumpra nas nossas vidas. Amém? E nós vimos aqui que Sansão cometeu um grande erro. Porque o profeta liga esta escritura e diz que todo israelita que sai da sua terra mete-se em problemas. Deus trata com eles na terra deles, no país deles, no povo deles. Amém? Deus dizia para eles se casarem entre as tribos. Amém? Dentro da sua tribo. E Sansão foi, escolheu a mulher que ele quis e casou-se, passou a viver na terra onde ele quis, e isso fez com que ele fosse pela primeira vez na vida dele escravo. O povo estava debaixo da opressão, o país tinha sido conquistado pelos filisteus, mas ele não era escravo de ninguém. Amém? Ele era o único israelita que não era escravo. Porquê? Porque a força dele levava todos os mestres que ele pudesse ter, levava-os todos à frente. Amém? Mas, por causa deste erro que ele cometeu, isso fez-lo pela primeira vez ser escravo. E ele reparou que pela primeira vez já não estava em controle. Já não tinha poder nenhum, já não tinha controle nenhum. A Bíblia diz que o poder não era dele, mas era o Espírito de Deus que vinha e lhe dava esse poder. Amém? Então, porquê? Porque ele tinha um pacto desde o seu nascimento, ele devia ser nazireu para o Senhor. E, enquanto ele esteve debaixo desse pacto, sempre que ele precisou, o Espírito vinha e o poder vinha e ele tinha mais poder que os seus adversários. Amém? E o que é que acontece? Acontece é que quando ele saiu debaixo do plano de Deus, Satanás rodeou, até que ele largou mão da primogenitura. Até que ele largou mão do concerto. Deixou de ser nazireu. Porquê? Porque Satanás estava ali ao ouvido dele, de manhã, à tarde e à noite, através daquela mulher, a perguntar-lhe como é que é, como é que é, como é que é, como é que tira, como é que tira, como é que tira. E quando a Bíblia fala num jugo desigual, é isso. É que se um cristão se casar com uma mulher dessas, essa mulher não vai parar enquanto não o trouxer para fora do concerto de Deus. Amém? Por isso é mais saudável para os nossos ouvidos, para a nossa cabeça, casar com pessoas da mesma fé. Amém? Para nos evitar esse tipo de transtornos. Então Satanás estava ali de dia e de noite a rondar, e entediou-o tanto que ele acabou por declarar o seu segredo. Mas tudo isso
tudo isso. Claro que se ele estivesse em Israel, ninguém o ia rodear. Amém? Se ele estivesse na sua terra, ninguém lhe ia fazer aquilo. Mas o problema é que ele apaixonou-se de tal forma que saiu da casa de seu pai, para grande desgosto da sua família, e foi e habitou lá naquela terra, desconhecida, no meio de inimigos. Amém? E depois, quando ele se descobriu, quando ele viu-se lá sem olhos, acorrentado, aí ele reconheceu que realmente tinha errado, só aí. Quando ele se sentia preso e não conseguia libertar-se, quando ele queria ver e não podia ver, quando ele queria ir para onde quisesse ir e não podia, quando ele queria fazer a sua vontade e não conseguia, só aí é que ele viu que estava a ir no caminho da perdição. Amém? E a única forma de voltar para trás foi voltar a pôr-se debaixo do concerto. Ok, Sansão foi um tipo, com ele, é uma sombra para nós, com ele era o cabelo crescido, ser nazireu, não tocar em vinho, não tocar em coisas imundas. Amém? Conosco é ser espiritualmente nazireu. Não tocar em coisas imundas, não tocar na mesa dos demónios, não participar dessas coisas, amém? E sermos nazireus espirituais, separados só para as coisas de Deus, amém? Esse é o pacto hoje, expor o sinal, libertar a nossa casa dessas coisas, libertar-nos desses espíritos que tentam afastar-nos da palavra, amém? Esse é o concerto hoje, é ser nazireu, não comer nada imundo, amém? Não tocar nada que não é puro, amém? Dar o nosso corpo para o Senhor em santificação, amém? Quando Levítico fala da purificação, Levítico diz: sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Não toqueis nisto, não comeis aquilo, não comam aquilo, não comam aquela carne, não toquem naquela pessoa, se tiverem esta enfermidade, separem-se, aquele que está separado seja considerado, fique fora do arraial, aquele que está com lepra fique fora, as suas roupas sejam queimadas, a sua casa seja derrubada, as suas pedras sejam limpas com água, a sua cama seja lavada, todas essas coisas. Porquê? Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E esse era o concerto. Essa era a purificação naquele tempo, física. Amém? Hoje é a mesma coisa para nós. O que é que significa lepra? É uma corrupção. Amém? É uma corrupção. O que é que significam essas carnes imundas? É comer a comida dos demónios. Amém? E hoje nós temos como uma sombra, como um tipo, nós temos a mesma comissão. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Amém? Não sabeis que o corpo é templo do Espírito? Amém? Cuidai do vosso corpo. Amém? Cuidai dessas coisas. Amém? Mantei-vos em santificação. E a santificação para nós é principalmente espiritual. Porque espiritualmente, nós depois, pela força que está em nós vamos fazer essas obras. Amém? A santificação começa aqui dentro. Como é que nós costumamos dizer? O desejo do pecado sai. Saindo o desejo, saindo o pensamento do pecado, a carne não vai conceber pecado. Amém? Se o nosso pensamento for Cristo, nós vamos falar Cristo. Porque as palavras são pensamentos que estão a ser expressados. Amém? Se nós tivermos o Espírito de Deus, nós vamos fazer as obras de Deus. Amém? A santificação começa no interior. Amém? Por isso a Bíblia diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Amém? As nossas obras de santificação começam no nosso interior e depois vão-se expressando no exterior. Amém? Mas importa termos então essa mente, esse Espírito de Cristo. Amém? Vamos orar? Ficamos de pé. Vamos orar?
Podem vir já os músicos. Vamos agradecer a Deus o estudo desta manhã. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, inclinar as nossas cabeças, se nos for permitido. Vamos orar só por uns breves momentos, agradecendo a Deus a palavra desta manhã e os alertas que nos poderá ter trazido, o ensinamento que nos trouxe, e por ter reservado esta manhã para estar connosco. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, por Tu estares aqui, Senhor, nesta manhã e nos teres chamado, Pai, a atenção para alguma coisa que, Senhor, nós queremos aprender a cada dia, Pai. Nós queremos ter a capacidade de crescer, ter a capacidade de sermos corrigidos, Pai. Senhor, não queremos depositar a nossa fé em nada deste mundo. Não há dinheiro que possa comprar a nossa felicidade, não há carro, não há casa que possa comprar o nosso bem-estar. Tu sabes, Senhor, que nós temos desejos, sim, nós temos projetos, sim, mas queremos submetê-los a Ti. Senhor, que possamos exercitar os nossos olhos espirituais para que nenhum de nós tome as decisões baseadas na carne e depois lá longe, no fim, quando já estiver bem cheio de problemas, é que dá conta então que afinal Deus não estava nisto e tem que ir voltar para trás. Senhor, ajuda-nos a ter uma mente espiritual que saiba identificar essas forças que estão a operar, esses poderes que operam. Senhor, ajuda-nos, Pai, a saber identificar a Tua vontade, Senhor. A saber distinguir o certo, o errado, o caminho certo, o caminho errado. Senhor, permite-nos crescer, Senhor. Permite-nos, Pai, desenvolver os nossos músculos espirituais, porque estamos constantemente numa batalha, Pai. Nós vemos, Senhor, o inimigo com as suas armas apontadas para nós, a tentar derrubar-nos, a nós e a nossa fé, a cada passo que nós tentamos dar pelo Teu nome, Pai. Cada coisa que tentamos fazer para a Tua honra, para a Tua glória, para o bem do Teu povo, para o Teu nome, Senhor, vemos Satanás a levantar-se contra. Vemos Satanás a batalhar contra. Senhor, dá-nos capacidade física, mental e espiritual para estarmos firmes nesta luta, Pai. Porque sabemos que se o Teu Espírito estiver connosco, Senhor, nós vamos ser mais fortes, Pai. Não há demónio algum que fala aos nossos ouvidos e nos tire do caminho, porque nenhum espírito nos tomará contra a nossa vontade. Mas sabemos, Pai, que se damos ouvidos, Pai, é porque somos convencidos, Pai, pela argumentação de Satanás. Se tropeçamos, é porque em algum momento abrimos a porta. Senhor, tem compaixão de nós, Pai, porque estamos aqui, Senhor, isolados, fisicamente isolados, somos um pequeno grupo, e damos conta que todas as armas do inferno estão a lutar contra isto, a lutar contra esta porta aberta, a lutar para que façamos outra coisa qualquer ao domingo e à sexta, a lutar para que ninguém entre aqui, a lutar para que os cristãos saiam. Senhor, tem misericórdia de nós. Dá-nos a capacidade, Senhor, pelo Teu Espírito, de permanecer firmes, Pai, para que nenhuma obra maligna preparada contra nós tenha sucesso, mas que apenas as Tuas promessas se cumpram por estarmos debaixo do concerto. Senhor, é a nossa oração. Ajuda-nos, Pai.